Oi, gente! Hoje nós estamos aqui para estudar o último capítulo do livro de Atos. Quero primeiro agradecer por esse tempo que vocês acompanharam o estudo. Eu espero do fundo do meu coração que esse estudo tenha sido um estímulo para que vocês entendam como as escrituras sagradas são ricas, não só na parte espiritual, mas também na parte de conhecimento histórico do que esse povo viveu, né? Porque é uma real história sobre um povo, é o início da igreja, que culmina até os dias de hoje, né? E eu amo estudar o livro de Atos porque eu acho que é a forma mais pura de ver a igreja. Hoje tanta institucionalidade, tantas coisas do mundo se misturam, né, com a igreja do Senhor, e eu acho muito lindo a gente voltar nos rudimentos, na base do que foi a igreja de Cristo, no que todas essas pessoas passaram para que hoje nós pudéssemos ter isso aqui nas nossas mãos. Não foi só Cristo que jorrou o sangue, muito sangue foi derramado para que a gente pudesse ter toda a palavra de Deus em nossas mãos. E muitas vezes a gente nem para pensar sobre isso. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração e eu quero estimular todos vocês para que continuem, perseverem em ler as Escrituras Sagradas. Cada livro tem um ensinamento, cada livro tem um aprendizado diferente. A Bíblia é extremamente rica, nós lemos várias vezes os mesmos capítulos e nós aprendemos coisa nova. E que realmente vocês leiam assim, na intenção de refletir sobre o que está sendo lido. Não como um livro qualquer, mas sabendo que dali nós podemos extrair tesouros espirituais. E reflitam cada parágrafo, cada capítulo que for lido, reflita sobre aquilo que você está lendo. Pense, tenta se colocar na época de tudo que eles passaram, tudo que eles viveram, tudo que eles estão ensinando para nós 2000 anos depois, que é riquíssimo a Bíblia. Não tem nada melhor do que ler e reler essas escrituras. Então, eu estou aqui primeiro para agradecer pela paciência, pelo tempo que vocês estiveram aqui acompanhando esse estudo. Eu espero que realmente tenha trazido luz, né, aos olhos de vocês e um ânimo para continuar estudando as escrituras, tá bom? Então vamos finalizar hoje o capítulo 28. Então, o último capítulo nós falamos daquela viagem do navio de Paulo, né, que foi bem difícil, mas como Deus já tinha falado para ele o que eles passariam e já tinha mostrado para ele que nada aconteceria. E foi diante dessa palavra que Paulo não esmureceu. Foi porque ele tinha recebido uma palavra do próprio Deus de que ele e todos seriam salvos, que ele ficou firme, mesmo em meio a circunstâncias que parecia que eles iriam morrer, né? E isso serve para nós até o dia de hoje. Nesse último estudo do capítulo 27, eu falei sobre isso. Se você receber uma palavra que algo vai acontecer na tua vida, fique firme, ainda que as circunstâncias estejam assim, nebulosas, obscuras, ainda que tudo pareça que não vai dar certo. Fique com a palavra, fique com a fé, porque o Senhor, ele é poderoso para fazer muito mais e ele abre caminhos onde não existe. Ele abre portas onde não tem. Esse é o nosso Deus. E a gente lê as escrituras e a gente vê que Deus sempre cumpre o que ele fala. Ele não é homem para mentir, tá bom? Então sigam firmes nas promessas do Senhor. Agora vamos para a leitura. Capítulo 28. Quando já estávamos em terra, são e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e o estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto daquele lugar, havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem e durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Eles mostraram muito respeito por nós, e quando embarcamos, pusemos no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Depois de ficarmos 3 meses na ilha, embarcamos um navio da cidade de Alexandria, que tinha na proa a figura dos deuses gêmeos, Castor e Pólux.
O navio tinha passado o inverno na ilha. Nós chegamos à cidade de Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali seguimos viagem e chegamos à cidade de Régio. No dia seguinte, o vento começou a soprar do sul e em 2 dias chegamos a Pozzuoli. Nessa cidade encontramos alguns cristãos que nos pediram que ficássemos com eles uma semana. Olha onde o evangelho já tinha chegado, hein, gente? E assim chegamos a Roma. Os irmãos de Roma tinham recebido a notícia da nossa chegada e foram se encontrar conosco nos povoados de Praça de Ápio e de Três Vendas. Ao ver esses irmãos, Paulo agradeceu a Deus e se animou. Lembrando que ele foi para Roma para ser julgado pelo imperador a pedido dele, né, gente? Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, guardado por um soldado. 3 dias depois, Paulo convidou os líderes dos judeus de Roma para se encontrarem com ele. Quando estavam reunidos, ele disse: Meus irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra os costumes que recebemos dos nossos antepassados. Mesmo assim, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, pois não achavam nenhum motivo para me condenar à morte. Mas os judeus não queriam que me soltassem. Por isso fui obrigado a pedir para ser julgado pelo imperador. Embora eu não tenha nenhuma acusação para fazer contra o meu próprio povo. Foi por esse motivo que pedi para ver vocês e conversarmos. Estou preso com essas correntes de ferro por causa daquele que o povo de Israel espera. Então eles disseram: Nós não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. Também nenhum dos nossos irmãos veio de lá com qualquer notícia ou para falar mal de você, mas gostaríamos de ouvir você dizer o que pensa, pois sabemos que, de fato, em todos os lugares falam contra essa seita a qual você pertence. Então, marcaram um dia com Paulo. Nesse dia, muitos deles foram ao lugar onde Paulo estava. Desde a manhã até a noite, ele lhes anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus. E por meio da lei de Moisés e dos livros dos profetas, procurou convencê-los a respeito de Jesus. Então ele encontrava no Antigo Testamento, nos livros de Moisés e dos profetas, a figura de Jesus Cristo. Paulo faz isso muitas vezes nas cartas dele, por isso que ele sempre remete ao Antigo Testamento para explicar para o povo. Gente, sabe aquele Salvador que o livro dos Moisés e os profetas falavam? E aí ele cita algumas passagens do Antigo Testamento, ele fala, esse é Jesus, e aí ele dá a motivação, por causa disso, por causa disso. Então é isso que ele fazia. Alguns aceitaram as suas palavras, mas outros não creram. Então todos foram embora, conversando entre si. Mas antes que saíssem, Paulo ainda disse mais uma coisa. O Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías aos antepassados de vocês, pois ele disse a Isaías: Vá e diga a essa gente, vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os ouvidos poderiam ouvir, e sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. E Paulo terminou dizendo: Pois fiquem sabendo que Deus mandou a mesma mensagem de salvação para os não-judeus, e eles escutarão. Depois que Paulo disse isso, os judeus foram embora discutindo com violência. Durante 2 anos, Paulo morou ali, numa casa alugada, e recebia todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade. Então, gente, o que nós tiramos daqui, né? Deus fala aos antigos profetas que muitas pessoas, apesar de ouvirem a mensagem, nunca vão compreender. Os olhos são fechados. Nós, como cristãos, não sabemos quem são as pessoas que vão crer e as que infelizmente não vão crer. Mas o nosso papel, como diz em Mateus capítulo 28, se quiserem ler, Jesus só faz um pedido para nós: pregue o evangelho a todas as pessoas, ensinem as pessoas, batizem aqueles que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e persiga em ensinar. E tudo que a gente vê no livro de Atos e no desejo do coração de Jesus Cristo é que a gente ensine. Não é, a vida com Deus não é uma vida miraculosa, de maravilhas. As maravilhas e os sinais aconteciam, sim. Mas o maior propósito de Cristo é que as pessoas entendam e aprendam sobre Ele.
Ele quer que a gente aprenda sobre ele, gente. É por isso que eu insisto tanto na questão do estudo bíblico. Ele é essencial para a vida do cristão. Nós não podemos nos dizer cristãos se nós não compreendemos a Bíblia e não entendemos quem é Jesus Cristo. Não tem como caminhar com Cristo sem entender quem Ele é e o que Ele faz por nós. Então, ensinem, aprendam e ensinem o seu pai, o teu irmão, o teu amigo, quem precisar da palavra, da tua forma, do seu jeito. Simplesmente façam como eu estou fazendo aqui, abram a Bíblia e leiam juntos. Isso já é de grande valia. A gente lê tantos livros, né? Eu conheço gente que devora livros em um mês, lê 20, 30 livros, mas não é capaz de ler esse livro, que tem tanta coisa a nos ensinar e que transforma a nossa vida. Então, o meu desejo é que todos vocês prossigam em conhecer as Escrituras, prossigam em ler, em estudar, que vocês tenham tido experiências boas através desse estudo e busquem uma igreja, busquem um lugar idôneo, um lugar que seja parecido com aquilo que vocês estão lendo nas Escrituras, que tenha seriedade em apresentar Jesus Cristo, que não tenha como alvo só fazer festas e eventos, mas realmente em apresentar e falar sobre a pessoa de Jesus, em confrontar os seus pecados, em transformar a vida de vocês. Isso é a primeira igreja de Cristo. Esse sempre foi o objetivo da igreja. E eu oro para que todas as igrejas caiam em si e tenham isso realmente como prioridade. E que a gente possa ser igreja, porque Jesus fala que agora nós seríamos a igreja, que ele iria destruir aquele templo de pedra, como foi destruída o templo de Salomão. E ele falou, vocês vão ser agora o templo do Espírito Santo, vocês serão as igrejas. Então, ainda que não tenha nenhum lugar perto de você para você ir, busque conhecimento, estude. Tem tantas pessoas dando estudo bíblico, muito mais capacitado do que eu. Busquem, a internet está aí. Às vezes a gente perde horas assistindo tanta coisa ruim e vocês têm muito como buscar outras fontes e aprender mais. O meu estudo, inclusive, de tudo que eu adquiri de conhecimento foi um estudo solo. Eu ia buscando fontes confiáveis, eu via pastores que, a hora que eu via que estava falando bem dentro da Bíblia, e assim eu fui conhecendo. Então, a questão é querer, é entender que isso é importante para a vida de vocês, tá bom? Eu agradeço no fundo do meu coração pelo tempo. Deus abençoe muito vocês e não desistam de conhecer as Escrituras. Em nome de Jesus. Deus abençoe.